Nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode proceder quando você recebe um TOI. Esse termo de ocorrência e inspeção é emitido pela equipe da concessionária ao identificar uma não conformidade, que pode ser no medidor de energia ou então um desvio de energia antes que os cabos cheguem no sistema de medição. Se você é um profissional do setor elétrico e recebe uma demanda como essa de algum consumidor da concessionária, o que você vai poder falar para essa pessoa? Meu nome é Daniel Machado Duarte, eu sou engenheiro eletricista, perito judicial e assistente técnico, especialista em fraude no consumo de energia elétrica. Trabalhei em 2 concessionárias de energia, conheço muito bem os procedimentos das concessionárias e as etapas, o que o perito e o juiz olha em uma situação como essa. Geralmente, o valor dessas multas são extremamente abusivas. Eu vou te dar um exemplo prático de um laudo técnico que eu fiz para que você possa entender por que vale a pena recorrer. Nesse caso aqui, nós temos uma não conformidade, uma irregularidade, uma fraude que foi feita pelo morador dessa residência. Qual que é a irregularidade? Esse cabo que está saindo aqui está conectado no lado da carga, no mesmo lado onde tem um outro cabo saindo. Ou seja, esse cabo está conectado no ponto errado. Ele deveria estar conectado nesse ponto aqui, que é no lado da fonte. Só que esse medidor aqui é um medidor monofásico. A partir do momento que nós conectamos esses 2 cabos no mesmo ponto, nesse local aqui, o consumo de energia é igual a 0. Se você gostou desse conteúdo, já aproveita, dá um joinha para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais conteúdo para você. Isso é extremamente importante para o nosso trabalho. Só para que você possa ter uma ideia, esse cliente recebeu uma multa da concessionária, uma cobrança retroativa que passava de R$14 mil. Eu vou te explicar qual foi o erro e isso acontece muito no Brasil. Por que nós temos uma situação como essa? Um consumo que deveria ser 0 após o suposto início da irregularidade, informado pela concessionária como tendo sido em janeiro de 2010. Essa foi a data que a concessionária informou que foi o início da irregularidade. Quando ela informa esse suposto início da irregularidade, o que ela pode fazer? Cobrar um prazo máximo de 36 meses de maneira retroativa. Só que, se ela não souber quando é o início da irregularidade, o prazo máximo fica limitado a 6 meses. 6 ciclos de faturamento de maneira retroativa. E nesse caso, de maneira específica, a concessionária chutou aquele suposto início da irregularidade como sendo em janeiro de 2010. Por que isso aconteceu? Ela olhou o histórico de consumo, essas informações estão no meu laudo, e alegou o seguinte, que em janeiro de 2010 foi o início da irregularidade. Os meses estão crescendo para baixo aqui. O que nós temos em uma situação como essa? Consumo de energia que foram superiores ao que deveria ter sido. Consumos medidos, ou seja, leituras que ocorreram com valores acima de 0. Isso nos mostra que o início da irregularidade não foi naquele mês informado pela concessionária. E o que acontece em uma situação como essa? Ela está cobrando 36 meses e deveria cobrar no máximo 6 meses de maneira retroativa. Isso pode fazer com que aquele valor cobrado pela concessionária caia para um patamar em torno de 17%. Agora, quais são as opções que você tem em relação a isso? A primeira opção, vamos supor que você tem uma irregularidade na sua residência, foi você que fez, ou então você alugou o imóvel e acabou assumindo a responsabilidade por algo que outra pessoa fez. Não quero entrar no mérito de quem está certo ou errado. Nós, como peritos, precisamos trabalhar de maneira muito imparcial em relação a isso e avaliar se o que a concessionária está fazendo está ou não em conformidade com a resolução da ANEEL. Muitos clientes das concessionárias de energia acabam pagando esses valores, parcelando e pagando na íntegra, sem recorrer judicialmente. A segunda possibilidade que você tem, ao invés de pagar essa multa, é recorrer por vias extrajudiciais. A partir do momento que você recebe um TOI, passa-se alguns dias, algumas semanas, a concessionária de energia emite uma carta informando qual que é o valor do débito, se ela entender que existiu uma irregularidade. Nesse contexto, você tem 30 dias para poder recorrer por vias extrajudiciais, através de uma carta que você vai enviar para a própria concessionária. Tende a não dar muito certo, e aí você tem uma terceira opção. E qual é essa terceira opção? Você pode fazer um recurso judicial. Peça para que seu advogado solicite que o perito seja um profissional com formação na área elétrica. Os juízes erram muito em relação a isso. Nomeiam pessoas que não têm formação na área elétrica, que acabam muitas vezes ficando do lado da concessionária. E como funciona quando você recorre por vias judiciais? Você precisa de um advogado que vai entrar com uma petição inicial e é extremamente importante que você tenha um assistente técnico do seu lado. Por quê? Esse assistente técnico é quem domina o assunto, é quem sabe o que o perito pensa, é quem sabe como
como o juiz quer um laudo técnico, o que é levado em consideração em relação à resolução. São temas altamente complexos que podem fazer com que você deixe de pagar o valor daquela multa. Tem muita concessionária emitindo multa de maneira inadequada, não tem como fundamentar o que está encontrando, ou então pague um valor menor, por exemplo, saindo de uma cobrança retroativa de um prazo de 36 meses e caindo para um período de 6 meses. Isso é o seu assistente técnico quem vai avaliar. E como que funciona a partir do momento que você recorre judicialmente? Você precisa ter um advogado e também precisa ter um assistente técnico. É extremamente importante que você faça isso. Por quê? Os advogados não conhecem sobre esse assunto, não têm expertise e muitas vezes fazem um copia e cola de quesitos técnicos para situações que são extremamente diferentes, que fazem com que você possa vir a perder uma causa como essa. Então, contrate um advogado e contrate também um assistente técnico. Caso você queira contratar o nosso trabalho, é só entrar em contato conosco, nós temos o link aqui embaixo na descrição. E qual que é o papel do assistente técnico? Formular os quesitos técnicos a partir de uma análise do que a concessionária está relatando que aconteceu e do que você também está apresentando para ele. O perito vai pegar esses quesitos do assistente técnico juntamente com os quesitos da concessionária e vai fazer uma análise aprofundada dos autos do processo, considerando as informações que foram anexadas, tanto por parte do autor quanto do réu. Após isso, o perito vai fazer um laudo técnico. Entregando esse laudo técnico, esse laudo pode passar por uma nova sabatina de questionamentos, ou seja, quesitos complementares, para que, após ser finalizado, ser respondido, o juiz avalie o que o perito entregou e tome uma decisão em concordância ou não com o perito. Pode ser que o juiz não concorde com o perito. Assim é o fluxo, demora bastante tempo, só que você tem uma grande chance de reduzir esses valores. Agora, se você quer contratar esse tipo de serviço, como eu comentei anteriormente, nós atendemos em todo o Brasil. E se você é um profissional do setor elétrico, eletrotécnico, engenheiro eletricista, tecnólogo na área elétrica e quer trabalhar como perito judicial ou assistente técnico, nós temos um treinamento avançado nessa área, explicando diversos detalhes sobre como você pode fazer esse tipo de laudo, como que você pode oferecer esse tipo de serviço e se posicionar nesse mercado que vem aumentando cada vez mais. Por quê? As concessionárias estão investindo muito porque viram que é um negócio extremamente lucrativo para elas. Muitas pessoas pagam o valor integral por desconhecimento, onde muitas vezes poderiam pagar um valor muito mais reduzido. Nosso trabalho é oferecer esse tipo de serviço, orientando a população. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, compartilha com seus amigos, profissionais do setor elétrico, pessoas que são advogados, para ajudar essas pessoas também a entenderem um pouco mais o que vem acontecendo no Brasil. Obrigado por ter chegado até aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.